Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós começamos na semana passada a expor esse capítulo, que é um capítulo longo. E hoje nós entramos naquilo que é conhecido como o discurso de Pedro, a pregação, o sermão de Pedro em Pentecostes. Nós veremos dos versículos 14 a 36. Essa é a porção da palavra de Deus que nós estudaremos nessa noite. Atos capítulo 2, acompanhe a leitura que farei a partir do versículo 14 até o 36, lembrando que essa é a palavra da salvação. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de inimigos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus,
Deus da antiga aliança e da nova aliança, Deus da igreja lá em Israel, Deus da igreja agora em todas as nações. Nós te louvamos pelo livro de Atos, nós te louvamos, ó Deus, porque temos visto pelas manhãs em Gênesis a obra bendita da tua salvação por meio do teu Filho, e à noite ainda mais claramente essa obra sendo concretizada agora neste livro maravilhoso, o segundo livro do Evangelho de Lucas, do evangelista Lucas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que esse discurso de Pedro, que foi um sermão, que foi uma mensagem, uma proclamação autoritativa, possa ser sempre o exemplo e o modelo dos sermões de hoje. Ó Deus, nós sabemos como muitas igrejas estão distantes desse tipo de mensagem. O apóstolo Paulo estava certo que nesses mesmos últimos dias, muitos se levantariam para fazer coceira nos ouvidos daqueles que não aguentariam a sã doutrina. Mas não é isso, ó Deus, que nós queremos. Nós sabemos que nós precisamos da sã doutrina, nós precisamos do alimento sólido, nós precisamos da exortação, nós precisamos do encorajamento, e nós sabemos, ó Deus, que isso só pode ser dado por meio de uma mensagem absolutamente bíblica e somente bíblica. Livra-nos, ó Deus, dos métodos modernos, livra-nos, ó Deus, da oratória ineficaz, mas dê-nos a eficácia do teu Santo Espírito por meio da proclamação fiel do teu Santo Evangelho. Que nessa noite aqui os ouvidos não sejam apenas coçados, ó Deus, mas que eles estejam atentos para receber o teu poder maravilhoso, a glória do teu santo nome, que é o teu Evangelho, as boas novas desse Jesus Nazareno que foi morto, foi sepultado, mas ressurgiu e está hoje na tua destra, governando todas as coisas, governando esta noite, governando este culto, glorificando o seu nome e salvando pecadores. Ó Deus Todo-Poderoso, por meio da tua palavra, salva pecadores nesta noite, em nome de Jesus, o Nazareno, é que nós oramos. Amém. Amém. Vou ler para vocês parte do prefácio do livro Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. Esse livro está sendo estudado com o seminarista Mário, com os nossos jovens, a classe de adolescentes, na verdade, está estudando esse livro na escola dominical. Diz assim o prefácio, ou parte do prefácio: alguns líderes eclesiásticos aparentemente pensam que as 4 prioridades da igreja apresentadas no livro de Atos, ou seja, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, constituem uma agenda deficiente para a igreja de nossos dias. Eles estão consentindo que a dramatização, a música, a recreação, o entretenimento, os programas de autoajuda e iniciativas semelhantes eclipsem o culto e a comunhão dominical tradicionais. Aliás, na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. O novo pragmatismo encara a pregação, particularmente a pregação expositiva, como antiquada. Proclamar de modo claro e simples a verdade da palavra de Deus é visto como ingênuo, ofensivo e ineficaz. Essas são as palavras de John MacArthur, que tem feito um trabalho memorável nessa área, combatendo o pragmatismo, combatendo aquilo que ele consegue ver, obviamente, mais nos Estados Unidos, onde ele é pastor, e que infelizmente tem chegado no Brasil também. Talvez você aqui nessa noite nos visitando seja de alguma igreja que infelizmente não dá mais a atenção devida à pregação da palavra. E nós entendemos então que tudo que nós devemos fazer, quer na vida, quer na própria igreja, é fundamentado exclusivamente na palavra de Deus. E graças ao Senhor Deus,
ele não apenas nos ensina o que fazer em relação à nossa vida cristã, ou até mesmo em como pregar a palavra de Deus e em como ouvi-la, mas ele nos ensina detalhes exatos daquilo que nós devemos esperar de um pregador, que não vai estar num púlpito vendendo alguma coisa que não seja o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diferentemente do que esses falsos mestres dizem, a pregação de Pedro aqui, e nós queremos que a pregação dessa noite não é ingênua, ofensiva e muito menos ineficaz. Pelo contrário, ela é de fato a única forma pela qual pecadores continuarão ouvindo acerca da graça de Deus e, por causa de sua graça, se convertendo a Ele e sendo edificados por esse mesmo evangelho. Nós veremos aqui, é irônico, nós pregaremos um sermão a partir de um sermão, mas é isso mesmo que a palavra de Deus está nos mostrando. Nós temos aqui, claro, que não o sermão completo de Pedro, nós temos aqui aquilo que Lucas trouxe como as partes principais do sermão. Nós não sabemos exatamente quanto tempo ele durou, sabemos que não foi um sermão curto, que aliás é o tipo de sermão que a igreja moderna ou pós-moderna está mais acostumada a ouvir. Mas nós vemos que não é o tempo que determina a bênção ou a falta de bênção de uma mensagem, mas sim a fidelidade ao texto bíblico. E é exatamente isso que nós percebemos aqui. Nesse texto, nós percebemos a exposição fiel de Pedro, de pelo menos 3 passagens bem conhecidas das Escrituras Sagradas. E isso não poderia ser um modelo maior e melhor para a pregação hoje, em pleno século 21 e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos então, no capítulo 2 até o versículo 13 de Atos, aquilo que na verdade caracteriza a verdadeira igreja pentecostal bíblica. Nós tratamos naquele sermão de como a palavra pentecostal se perdeu, em como a palavra pentecostal tomou um outro rumo. E é claro que nós precisamos resgatar isso, porque afinal de contas, pentecostal vem de Pentecostes. E o dia de Pentecostes, aquilo que aconteceu nesse momento na história da igreja, pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, e não a apenas um movimento que teoricamente acha que o Espírito Santo é fogo e poder e enfatizado de formas inclusive erradas. Nós vimos então as características dessa igreja pentecostal, da qual essa igreja aqui faz parte sem dúvida alguma, e hoje nós veremos então como é que é o sermão pentecostal. Não é um sermão onde o pastor fica pulando, dançando, gritando, falando em línguas, mas é um sermão onde a palavra de Deus é exposta com poder, com autoridade e com fidelidade. Como é o sermão pentecostal então? Nós vemos aqui claramente 3 características. Ele primeiro explica as questões da vida pela palavra, ele é cristocêntrico e finalmente evangelístico. Uma mensagem que flui das Escrituras, ela sempre vai conter essas 3 características, em maior ou menor grau, dependendo do que o texto bíblico está dizendo. Nós ficamos presos e limitados àquilo que o Espírito Santo aqui, de forma inspirada, deu aos autores da Bíblia. Mas sem dúvida alguma, Pedro aqui está nos mostrando 3 características fundamentais que sempre estarão num sermão, que aqui eu insisto, um sermão verdadeiramente pentecostal. As questões da vida são explicadas pela palavra. O sermão é cristocêntrico e, por sua vez, e sempre evangelístico. A primeira parte, então, do sermão, que vai dos versículos 14 a 21, é exatamente aquilo que eu chamei aqui de explicação das questões da vida. Pedro está sendo instigado aqui a pregar devido a 2 coisas que aconteceram. No versículo 12, há uma pergunta: que quer isto dizer? As pessoas estão curiosas
Elas não estão entendendo aquele movimento onde pessoas que não sabiam falar a língua materna daqueles povos estão falando nessas línguas e eles estão compreendendo aquilo que está sendo falado. Como assim? O que está acontecendo aqui? Então essa pergunta, uma pergunta honesta, de curiosidade honesta, ela também é seguida de uma reação rebelde, de uma reação de zombaria. No versículo 13, alguns ali diziam que aqueles que estavam falando em outras línguas estavam embriagados. Ou seja, Pedro, aquele que foi eleito por Deus para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e para ser esse ministro da palavra, para ensinar o que é um sermão verdadeiramente bíblico e verdadeiramente pentecostal, ele toma aquela deixa, ele pega aquilo ali e começa então, no versículo 14, a explicar exatamente o que estava acontecendo a partir da palavra de Deus. Vejam então no versículo 14, quando nós temos aqui a preparação do que vai acontecer, e aqui também nós temos então uma definição bem clara do que é uma pregação, do que é um sermão. O versículo 14 diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Meus irmãos, está aqui um resumo do que é uma pregação. Uma pregação não é uma mera palestra. Uma pregação não é uma mera aula. Uma pregação não é muito menos um bate-papo. Uma pregação é quando um servo de Deus, escolhido e separado por ele, ele se levanta, ele se ergue e diante de alguma situação e diante de um público, ele levanta a sua voz e chama a atenção de todos os ouvintes, porque ele sabe que naquele momento ele está abrindo a sua voz, mas quem está falando de fato é o próprio Senhor Jesus Cristo, por meio de seu ofício profético. Essa é a pregação verdadeira. Esse é o sermão. Independentemente da cultura, independentemente do tempo. Vai ser assim na África, vai ser assim no Japão, vai ser assim na Índia, vai ser assim em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando servos do Senhor, enviados por Ele, vão se levantar para explicar as questões da vida a partir da palavra de Deus apenas. E é isso que Pedro começa a fazer no versículo 15. Interessantemente que antes de entrar na palavra de Deus necessariamente, o primeiro argumento de Paulo não passa de um argumento de bom senso. Isso faz parte da pregação verdadeira. Muitas questões são resolvidas pelo simples bom senso. E aquela acusação do versículo 13, ela era uma acusação infundada, não passava de uma zombaria. Aquelas pessoas não entendiam exatamente o que estavam falando e preferiram apenas zombar do que estava acontecendo. Mas no versículo 15, utilizando o bom senso, Pedro diz: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Vejam então, meus irmãos, que a pregação pentecostal, ela também é racional. Ela usa argumentos do senso comum para fazer com que fortalezas acabem caindo. Nós precisamos entender que, sem dúvida alguma, o poder vem pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, mas isso não vai excluir argumentações que passem também por aquilo que nós conhecemos como o senso comum. Aqui Pedro está mostrando o que não estava acontecendo. Ele está se livrando de uma vez por todas daquela acusação infundada. E a partir do versículo 16, ele começa a dizer então realmente o que está acontecendo. Lembrem-se, aquele público ali era composto em sua grande maioria de judeus, que conheciam mal ou bem, mas conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Quer pela Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, ou quer pela própria Bíblia hebraica,
no hebraico, eles conheciam esses textos que Pedro aqui vai utilizar para mostrar o que estava de fato acontecendo. No versículo 16, nós começamos a ler então a primeira exposição de Pedro nesse sermão. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, por que Pedro está fazendo uso aqui dessa profecia de Joel? Será que ele está encaixando essa profecia aqui de uma forma inapta, de uma forma não coerente? Justamente o contrário. Ele está olhando para aquilo ali. Ele passou 40 dias com o Senhor Jesus Cristo, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, e naqueles 40 dias, nós vemos isso quando eles escolheram Matias. Jesus Cristo ensinou a eles mais uma vez o que é que os Salmos, o que é que Moisés, o que é que toda a antiga aliança ensinava sobre ele mesmo. Naqueles 40 dias, eles tiveram um grande intensivão para entender exatamente o que agora a proclamação da palavra representaria para todos os povos. A manifestação de Jesus Cristo como aquele que era de fato o Messias prometido, o rei não apenas dos judeus, mas o rei agora de todo o mundo. Mas isso não parece confuso? Os versículos aqui de 17 a 21 não estão enfatizando o Espírito Santo? Não é essa a mensagem de Pentecostes? Não é essa a mensagem pentecostal? Não é essa a mensagem de várias igrejas aí que se denominam assim? Pode até ser, mas não é essa a mensagem que nós vemos aqui nesse Pentecostes. Não é essa a mensagem que nós vemos aqui saindo da boca de Pedro. Não queremos minimizar o Espírito Santo, não é isso. Mas o próprio Senhor Jesus disse que quando Ele enviasse o Consolador ensinaria aqueles homens a respeito do que o próprio Senhor Jesus havia ensinado. Ele os relembraria. O Espírito Santo nunca foi e nunca será o centro da pregação do Evangelho. Sim, Ele está lá, sim, sem o seu poder, sem a sua intercessão, o Evangelho não faz sentido também. Mas a mensagem verdadeiramente pentecostal, ela sempre vai apresentar em última instância o Senhor Jesus Cristo. E é impressionante, meus irmãos, como nós não nos submetemos às Escrituras. Estudando esse texto, eu me lembrei de uma conferência que eu participei lá em Brasília. Eu ainda fazia parte da mocidade da igreja em Brasília. E era uma conferência com um teólogo chamado James Houston. Eu não lembro muito bem o tema da conferência, não lembro muito bem o que estava sendo falado naquele momento, mas na hora de perguntas e respostas eu lembro muito bem que um homem se levantou e perguntou: Dr. James Houston, não é chegada a hora de se cumprir a profecia de Joel? E o Dr. James Houston falou: sim, nós estamos nos últimos dias, já a profecia de Joel vai se cumprir. E nós olhamos para o que Pedro está dizendo. Ou Pedro estava certo, ou o Dr. James Houston estava certo. E nesse caso nós precisamos escolher o apóstolo, é sempre a escolha mais segura. Meus irmãos, Pedro está declarando aqui: a profecia de Joel já se cumpriu. Nós olhamos e lemos claramente. O português não está aqui traduzindo mal aquilo que o grego está colocando no original. Não, está falando exatamente isso. E acontecerá nos últimos dias. Esse é o nosso problema. A nossa escatologia é tão deficiente que quando nós ouvimos últimos dias, nós sempre olhamos lá para o futuro. Nós achamos que é alguma coisa que ainda vai acontecer, a ponto de achar que essa profecia de Joel
dias eram naquele momento, mas já estamos vivendo os últimos dias. Essa é a realidade da pregação verdadeiramente pentecostal. Nós olhamos então para esse texto, nós entendemos que aqui toda essa manifestação do Espírito sendo derramado sobre filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas, foi um momento específico para aquela era apostólica, que, como tem sido dito aqui, foi uma era transicional, uma era que estava fazendo a ponte entre o Antigo Testamento e a Nova Aliança. Isso não acontece mais. Foram coisas restritas àquela situação por diversos motivos. E isso também nos ajuda a entender essas questões que nos trazem tantas dúvidas. Que prodígios do céu são esses? Que sinais são aqueles? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. E recentemente houve um fenômeno e a lua ficou um pouco alaranjada. E qual foi a reação dos crentes? É o fim dos tempos. Apocalipse está se cumprindo. O Armagedon está chegando. E nada. E os cientistas ateus ficam rindo da nossa cara, porque continuamos envergonhando o Evangelho dessa forma, não entendendo que a Bíblia jamais disse que uma lua laranja representaria um sinal de alguma coisa. Essa linguagem, quando nós estudamos o Antigo Testamento de uma forma devida, é uma linguagem metafórica, simbólica, para juízo de Deus. Ou seja, o que Pedro está falando é: quando você vê todas essas pessoas falando em línguas estranhas que eles não conhecem, é um cumprimento daquela profecia do derramamento do Espírito Santo, o início dessa nova era cristã, dessa nova aliança, que agora vai incluir gentios também na salvação do Senhor Jesus Cristo de uma forma mais abrangente. Só que é uma era também que dá início ao juízo de Deus. O juízo de Deus agora, ele claramente está apontando ainda para aquele último dia. Mas nós vemos claramente que o dia do arrependimento é agora. Que se nós não nos prepararmos adequadamente, essas profecias aqui, essas imagens, realmente acontecerão conosco, naquele momento onde não haverá mais esperança. Essa é a explicação de Pedro em relação ao que estava acontecendo. Aqueles homens estavam declarando o Evangelho, aqueles homens estavam declarando coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, e havia apenas duas reações: ou um arrependimento verdadeiro, ou pessoas continuariam zombando e achando que aquelas pessoas estavam embriagadas. É por isso então que Pedro termina no versículo 21 essa primeira apresentação. Ele está explicando as coisas da vida, a cosmovisão das nossas vidas é explicada por meio das Escrituras. E aqui nós vemos então Pedro falando no versículo 21: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um fenômeno aconteceu. Como é que nós vamos explicar isso? Por meio da psicologia barata? Por meio de misticismo, superstição ou outras coisas? Não. Voltemos à palavra de Deus. Ela responde a todas as coisas, se nós nos submetermos a ela. Essa é a primeira característica de um sermão verdadeiramente pentecostal. Ele debruça sobre as Sagradas Escrituras, explicando toda a cosmovisão, como um homem deve verdadeiramente ver o mundo e os seus fenômenos. Em seguida, então, nós vemos agora que esse sermão pentecostal, ele é cristocêntrico. Vamos ler mais uma vez, versículos 22 a 32. Essa é a parte mais extensa do sermão, não por acaso. Está a centralidade de Jesus Cristo aqui. Versículos 22 a 32. Varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vemos aqui então várias características de um sermão cristocêntrico, e a primeira delas é que o sermão cristocêntrico, ele é doutrinário. Você vai ver aí, infelizmente, em mensagens que acham que são mensagens contemporâneas, mensagens que de fato se encaixam com o cérebro e com o coração dos ouvintes de hoje em dia. Mensagens rasas, mensagens superficiais, mensagens que não podem tratar das coisas difíceis da teologia. Agora, Pedro trata aqui de uma das mais difíceis de todas. O sermão cristocêntrico, por excelência, ele vai ser um sermão doutrinário. E nós vemos aqui a primeira argumentação de Pedro no versículo 22, tratando de algo que certamente é bem difícil de entender. Ele fala: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Primeiro ele começa lembrando que Jesus é nazareno, e aquilo claramente trazia à memória aquela pergunta que os próprios discípulos fizeram: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Sem dúvida alguma pode sim. O Senhor Jesus Cristo saiu dali, nasceu ali, e ele foi aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais. Não é interessante? Se isso era a coisa mais importante na vida de Jesus Cristo e na vida do povo de Deus, por que é então agora que Pedro está aqui pregando a palavra e não necessariamente realizando sinais, prodígios e maravilhas? Porque, meus irmãos, como nós já vimos lá em 2 Coríntios, sinais, prodígios e maravilhas na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida de Moisés, na vida de Elias e de Eliseu, eram sempre secundários em relação à palavra. Eles serviam para testificar que aqueles homens eram de fato da parte de Deus e que a mensagem deles precisava ser ouvida com toda a submissão. É por isso que hoje, na igreja verdadeiramente pentecostal, num sermão verdadeiramente pentecostal, não se dá a ênfase a sinais, prodígios e maravilhas, milagres e tantas outras coisas, como nessas igrejas por aí se faz. Porque a palavra é central. Na vida de Cristo ele falou isso: eu vim para pregar a palavra, eu vim para ensinar a respeito do reino de Deus. Sim, todas essas coisas o aprovaram e o atestaram, mas mais uma vez, para colocar no centro a sua santa palavra e o seu santo evangelho. Isso precisa ser pregado, isso precisa ser ensinado, pessoas precisam ser confrontadas com essa realidade. Sinais, prodígios, milagres, essas coisas não acontecem mais hoje.
depois que a era apostólica se encerrou, depois que nós tivemos o fechamento completo do cânon. É o que nós precisamos de Gênesis a Apocalipse, a pregação da palavra, anunciando o Cristo, desde Gênesis 1 a Apocalipse 22. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é um sermão doutrinário, que não para aí. Ele traz um outro assunto, que talvez ainda gere dúvidas na sua vida. Veja no versículo 23. Pedro está aqui tratando nada mais nada menos do que aquilo que a teologia chama de um paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por que Jesus foi crucificado? Porque Deus mandou ou porque os homens o assassinaram? O versículo 23 responde: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de inimigos. Pedro não tem receio de falar exatamente o que precisa ser dito, por mais que seja uma doutrina difícil de se entender. A resposta é clara. Jesus foi crucificado tanto por determinação de Deus, soberana, quanto por responsabilidade humana. Quem o matou, quem o crucificou, fomos nós. Mas Deus havia determinado isso desde antes da fundação do mundo. Como é que nós lidamos com isso, meus irmãos? Em primeiro lugar, nos submetendo ao poder e à autoridade da palavra de Deus. Ela sempre ensina as duas coisas. Não há confusão aqui, não há contradição alguma, muito pelo contrário, o Espírito Santo nos ensina exatamente essas questões. Isso é teologia profunda, isso é doutrina robusta, porque é doutrina que flui das Escrituras. Não foi inventado por algum teólogo lá atrás, muito menos por Calvino, que tem uma das acusações mais relacionadas a ele como talvez o grande inventor ou precursor da predestinação ou coisas parecidas. Se houve um precursor disso, foi o próprio Espírito Santo falando na sua santa palavra. E aqui imediatamente então nós percebemos que o sermão cristocêntrico, ele vai ser então bem doutrinário, ele vai lidar com questões difíceis da teologia, e ele vai lidar também com aplicações difíceis. Ele não se esquiva daquilo que o pecador precisa ouvir de uma forma bem direta. O pregador fiel, que apresenta uma mensagem fiel, ele sabe que a palavra de Deus é a espada mais cortante que a espada de dois gumes. E você já parou para pensar o que era naquele momento ouvir a seguinte aplicação vinda de Pedro? Vocês aí, judeus, vocês mataram o Senhor Jesus Cristo. Vocês crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, Pedro seria considerado como um pastor ofensivo, um pastor que precisa medir melhor as suas palavras, um pastor que, ao dizer essas coisas, vai mais afastar pessoas do que trazê-las para a igreja. Pedro não estava preocupado com isso. Pedro sabia muito bem que ou naquela época, ou no século XX, no século XXI, quando nós temos aqui esse livro do MacArthur sendo escrito, sempre haveria essa influência de Satanás para fingir que uma aplicação bem feita de forma direta, mesmo que ofensiva, é uma aplicação necessária. Nós, pecadores, precisamos ouvir claramente que nós somos culpados. Essa é a realidade. Não podemos fingir que não somos. Não podemos achar que o amor de Deus e a sua misericórdia nos excluem de ouvir essas coisas. Não. Pedro deixa bem claro: vocês foram os assassinos de Jesus, crucificando-os por mãos de
iníquos. Você sabia que esse versículo é utilizado por ateus para dizer que a igreja é uma instituição antissemita, ou seja, contra judeus? Você vê isso em lugares como a ONU, você vê isso em lugares como conferências internacionais a respeito de povos e coisas do tipo, onde a igreja continua recebendo uma acusação que é inválida. Isso não é antissemitismo, isso é anti qualquer pecador, porque sim, os judeus podem ter levado Jesus até a cruz, juntamente com os romanos, mas quem levou Jesus até a cruz foram todos os descendentes de Adão, incluindo a mim e a você. O seu pecado, por menor que ele seja, levou Jesus Cristo até a cruz. E o sermão cristocêntrico sempre vai mostrar o pecado como ele é. Não é uma questão de ser grosseiro, não é uma questão de não saber medir palavras, é uma questão de simplesmente ter que dizer o que o pecado realmente é. Mas nós não paramos aí. A denúncia, ela acontece para que nós entendamos a nossa necessidade principal, nos livrarmos dessa culpa, corremos então para a solução. E é exatamente isso que Pedro faz. Ele não apenas mostra o problema, mas ele mostra o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo a partir do Salmo 16. Não é interessante? E não mostra a graça do sermão bíblico, do sermão verdadeiramente pentecostal? Parece injusto. Pedro está falando, vocês judeus crucificaram o Senhor Jesus Cristo, mas esse mesmo Jesus oferece a vocês salvação. Esse mesmo Jesus que foi morto por vocês, está dando a vocês agora a oportunidade de arrependimento. Isso também fere os nossos corações. Isso não parece muito adequado de acordo com o nosso senso de justiça. É porque o nosso senso de justiça não está baseado na misericórdia e na graça do Senhor. Pedro, então, falando àqueles assassinos, ele vai mostrar a eles como é que eles podem se livrar da ira vindoura. E ele começa a dizer no versículo 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro já havia citado Joel, já havia dado a explicação clara daquele evento maravilhoso de Pentecostes, e agora ele cita o Salmo 16, para mostrar que Davi não estava falando em última instância dele mesmo, mas que estava apontando para Jesus Cristo. E ele usa aqui a lógica para mostrar isso. Ele apresenta a profecia do Salmo 16, e lá no versículo 29, ele começa a fazer a exposição lógica do que isso significa. Ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Isso é lógico. O sermão cristocêntrico, ele vai atingir a nossa lógica. Ele não é confuso, ele não engana ninguém. Ele pega o que a Bíblia está dizendo, ele faz a regra de 3, ele faz a matemática, ele faz o cálculo e chega a uma conclusão inescapável. Davi não podia estar falando sobre ele mesmo. O túmulo de Davi está ali, o seu corpo está sofrendo corrupção. Aquele do Salmo 16 não sofreria corrupção. Quem é esse santo do Salmo 16? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o Nazareno, que foi sim crucificado pelos judeus, que corroboraram com mãos iníquas dos romanos, mas que agora estavam recebendo o evangelho da graça para se arrependerem e crerem nesse Messias, nesse Nazareno, naquele sobre o qual Davi profetizou. É assim que você lê a Bíblia. Essa igreja, há pouco tempo atrás, teve o privilégio de ter todo o saltério pregado.
os 150 salmos, sendo que o Salmo 119 foi pregado em todas as suas estrofes. Meus irmãos, isso é tesouro demais. Você pode dizer que do Salmo 1 ao Salmo 150, você sabe exatamente o que cada salmo fala a respeito da segunda pessoa da Trindade e de tantas outras coisas a respeito do reino de Deus. Essa igreja tem ouvido, mais recentemente ainda, de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a respeito do Salvador, do Messias, da promessa. É o evangelho pregado de manhã, é o evangelho pregado à noite, e a graça do Senhor nos sustentando, nos edificando, nos transformando e salvando aqueles que ainda não pertencem a Ele. Nós temos aqui um outro texto utilizado por Pedro, não está claro, mas no versículo 30, ele fala: sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O versículo 30, ele se refere a outros dois salmos, o Salmo 89 e o Salmo 132. Vejam o conhecimento bíblico de Pedro. Mas Pedro não era aquele pescador, Pedro não era aquele homem grosseiro, que sempre fazia coisas precipitadas. Meus irmãos, Pedro é um homem transformado pela graça de Deus. Pedro sim foi aquele que algumas semanas atrás estava negando a Jesus Cristo, inclusive dizendo impropérios naquele momento, mas que chorou amargamente por causa disso, que se arrependeu, errou feio, assim como eu e você erramos. Olha que mensagem maravilhosa nós temos aqui de restauração, uma mensagem para não desistirmos do amor de Jesus Cristo por nós. Talvez nós nunca falharemos tão gravemente quanto Pedro falhou ali, mas ao mesmo tempo, talvez nós nunca experimentaremos a restauração que ele teve. Esse mesmo homem estava algumas semanas atrás traindo o seu Senhor, e agora ele está aqui sendo utilizado como um ministro da palavra para trazer esse evangelho que havia restaurado a sua vida e que pode restaurar a vida de qualquer um, inclusive de assassinos do próprio Senhor Jesus Cristo. É essa graça que você conhece. É essa a misericórdia do Senhor que faz você não desistir da caminhada. Meus irmãos, vocês sabem quais são suas culpas, vocês sabem quais são suas falhas, vocês sabem quais são seus tropeços, mas a restauração do Senhor, ela acontece. A restauração do Senhor, ela nos traz de volta, ela nos bota novamente no caminho, e nós continuamos sendo utilizados por Ele, nós continuamos sendo úteis para o Senhor no seu reino. Se Pedro foi assim tratado, e ele era verdadeiramente filho de Deus, nós certamente seremos tratados assim, se somos verdadeiramente filhos de Deus. O sermão pentecostal, ele explica todas as questões da vida a partir da palavra. O sermão pentecostal, ele mostra a centralidade de Cristo em toda a palavra também. E finalmente, por causa disso, inclusive, nós vemos nos últimos versículos que o sermão pentecostal, ele sempre é evangelístico. Por favor, entendam isso. Não existe um evento em que nós vamos lá numa cidade do interior do Piauí e aí nós fazemos evangelismo e convidamos as pessoas para ouvir um sermão evangelístico no final. Não! Quando vocês não estiverem mais ouvindo um sermão evangelístico aqui neste púlpito, tanto pela manhã quanto à noite, me mandem embora, eu já não mais sirvo para vocês. Não sirvo mais como ministro da palavra dessa igreja. Mas enquanto eu estiver aqui, e eu tiver o direito e o dever de pregar a santa palavra de Deus,
sermão matutino e sermão vespertino serão sempre evangelísticos, porque esse é o sermão que Pedro pregou. Esse é o sermão apostólico, esse é o sermão bíblico, esse é o sermão pentecostal. Vejamos aqui, a partir do versículo 33 até o 36, e aqui nós terminamos. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que conclusão maravilhosa! Mais uma vez citando um salmo 110, mesmo argumento. Davi não podia estar falando sobre ele apenas. Davi estava falando a respeito de alguém que era maior do que ele. Davi estava falando de alguém que realmente sentaria no seu trono eternamente. E esse é o filho de Davi, esse é Jesus, o Nazareno. E nessa exaltação, nessa subida de Jesus Cristo aos céus, assentado à destra do Pai, ele recebe então essa promessa. E ele e o Pai, efusivamente agora, derramam o Espírito Santo, iniciando de uma vez por todas a nova aliança, os últimos dias, dos quais eu e você, a igreja, faz parte. Você se lembra disso diariamente? Esse é o seu compromisso com a igreja, esse é o seu compromisso com o reino dos céus. Você pode não ser chamado para ser um pregador da palavra como eu fui, mas você necessariamente é um ouvinte da palavra sempre. Isso precisa caracterizar os sermões que nós temos ouvido, senão eles não servem, senão eles vão apenas coçar os nossos ouvidos, eles não vão entrar em nossos corações, eles não vão mexer com a nossa alma, eles não vão ensinar o que nós devemos fazer para agradar a Deus em todas as coisas. Mas se você aqui nessa noite é chamado pelo Senhor para ser um pregador da sua palavra, seminaristas, obviamente, talvez alguns outros jovens aqui estejam aí na dúvida sobre isso. Meus irmãos, assuma isso, receba isso como uma bênção. Ser pastor, ser ministro, por mais que as pessoas digam o contrário, é algo glorioso, porque é a continuação exatamente do que aquilo que Pedro estava fazendo nesse dia. E foi assim que Deus determinou, tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar, que pecadores continuariam sendo salvos. Porque é essa mensagem que está sendo proclamada de um rei que está agora assentado no seu alto sublime trono, governando todas as coisas, governando a sua vida, mesmo que você não admita isso, mesmo que você viva toda a sua vida sem prestar atenção nele, sem glorificá-lo, sem louvá-lo, sem prestar a ele todo o tributo devido. Ele governa a sua vida, você sabe disso. Ele comanda a sua vida. O ar que você respira foi criado por Ele. Deixe de ser rebelde essa noite, se submeta a Ele, dobre os seus joelhos diante de Jesus Cristo, porque se você não dobrar hoje, você dobrará naquele grande dia, onde não haverá mais esperança, e você admitirá que Jesus é Senhor, mas você estará encaminhado para o inferno. Todo joelho se dobrará, inevitavelmente, para que isso aconteça ainda no tempo da graça, do arrependimento. Pedro está aqui nos lembrando, no versículo 36, ele faz essa conexão maravilhosa. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Yahvé. É a mesma palavra do versículo 21, da citação lá de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Jesus é Yahvé, Jesus é Jeová, o nome do Senhor é quem salva.
nome. Esse nome já é doce para você, como nós cantamos essa noite. Pois então exalte-o, proclame-o, busque-o. Esse é o sermão de Pedro. Esse é o sermão bíblico. Esse é o sermão pentecostal. Esse é o sermão que sempre oferece ao pecador, por mais grave que tenha sido o pecado, ele é coberto pelo nome maravilhoso de Yahvé, Senhor e Cristo. Eu termino lendo aqui a continuação daquele texto do John MacArthur. Dizem-nos que obteremos melhores resultados se primeiramente entretivermos as pessoas ou lhes oferecermos dicas a respeito de como serão bem-sucedidas, e se lhes ministramos a psicologia popular, cortejando-as assim, para que façam parte do nosso grupo. Os irmãos, certamente aqui nessa igreja, ninguém, absolutamente ninguém, será cortejado dessa forma. Ninguém aqui vai ter seus ouvidos apenas coçados. Ninguém aqui vai receber entretenimento. Mas uma coisa é certa: o Evangelho da graça salvadora, graça que salva qualquer tipo de pecador, ele vai continuar sendo oferecido aqui. E cabe a você, diante da soberania de Deus, responder responsavelmente em arrependimento a esse convite, a essa oferta do Evangelho que é entregue a todos os pecadores. Que Deus assim nos ajude a responder a Ele. Vamos orar. Deus glorioso, Deus de Pedro, Deus de Paulo, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, nós te louvamos, ó Deus, pela tua didática, nós te louvamos pela tua metodologia, nós te louvamos por teólogos contemporâneos como John MacArthur, que escrevem livros como esse e pregam de acordo com o que ele escreve. Ó Deus, abençoa a tua igreja, para que o mundo possa estar repleto de pregadores fiéis, pregando sermões pentecostais de acordo com a tua palavra. Livra-nos, ó Deus, dos falsos mestres. Livra-nos, ó Deus, dos pregadores falsamente pentecostais. Livra-nos, ó Deus, dessas artimanhas de Satanás. Livra-nos, ó Deus, desses estratagemas, dessas alternativas, daquilo que o século 21 e a era pós-moderna têm oferecido à tua igreja e a igreja tem abraçado. Livra-nos, Senhor, e que o teu Evangelho continue salvando, como nós temos a certeza de que hoje ele foi pregado e pode ser mais uma vez a alternativa de salvação para aquele que ainda não crê em ti. Pois todo aquele que invocar o nome de Yahvé, e Jesus é Yahvé, será salvo. Tende misericórdia de nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.